Bem-vindo a mais um episódio de Pode Pensar Podcast. Novamente aqui com os irmãos. Olha aí, ó, o Will está animado. Tão animado, hein? Estou aqui novamente com o irmão Maninho. Rapaz do senhor. Transformers, Rick. Agora todo mundo sabe. Irmão, Todo... eu vou falar igual você falou no outro episódio. Vai orar, não. todo mundo vai ver o corte, aí eles vão saber o que nós estamos falando agora. Transformers. Os Transformers. Já teve os irmãos na igreja Cara, já tem uma falando assim. cafeteira, moço. Foi mesmo? Os Transformers. O cara tem uma cafeteira ali que parece que roubou dos Transformers. Por isso que ele colocou Ele esse pegou apelido. isso e... quis Engraçado, falar por que saiu isso? O que aconteceu que a gente tocou nesse assunto? É que eu falei que sua cafeteira parece que roubou dos filmes. É, lá. pra Ah, tá. Gente, você vê a cafeteira do cara, você acha assim, né? Profissional? O negócio é dessa O bagulho é largura. enorme, velho. Nossa. É muito bom. Mas aí pegou, aí ele olhou pra ele e falou Transformers. Mó... Nada a ver. Mas aí, tamo aí junto novamente. Bom estar de volta. Falando um pouco mais sobre a Bíblia. É isso E aí. temos um episódio legal hoje. Nós temos um episódio top, né? Que é... Vamos abrir em Mateus 5, 14. Mas, assim... Para todo mundo, né? Nós estamos conversando com as pessoas, tentando melhorar o podcast, né? Tudo que nós podemos fazer para dar uma experiência da hora para todo mundo assistindo, e também, né, melhorar como que nós falamos e tal. Então nós queremos dar o nosso melhor, né? Porque tem muito podcast aí fora, mas eu acho que assim nós fez algo juntos diferente, que é uma amizade entre três pessoas que realmente vai trazer a profundeza, né, da palavra nas nossas vidas, e queremos que vocês reconheçam isso, né? E eu gosto muito de estar aqui com os irmãos, fazendo esses episódios, e todo sábado de manhã na Austrália, né, que é 10, né, 10h30. no Brasil, né? Não, Agora- seria 7 horas. 9h30 lá no Brasil. Da Então, noite. nessas áreas aí vai ser que vai lançar os episódios, Na né? Austrália, 8 da manhã. No Brasil é 7 da Sim. noite. Isso. Na sexta daí, né? Sim. Beleza? Então, esse vai ser o horário, todo sábado, um episódio novo. Já tem um lá, lançado lá. E estamos gostando, né? Estamos curtindo. O que vocês acham? Primeiramente, olá, como vai todos? Esperamos que todos estejam bem. Já quero primeiramente agradecer a todos que têm visualizado aí nosso podcast. E eu queria também, muito humilde, pedir para que você que assistiu, deixe seu like, que você possa também se inscrever no canal. Aí acho que recebe, né, a notificação no Sim. momento que cai lá pro YouTube. Então, isso a gente agradece muito quem fizer isso pela gente. Sim. E aí, pessoal? A paz do Senhor pra vocês. Aqui do nosso grupo aqui, da minha pessoa. Que Deus possa abençoar vocês. Deus possa dar um ótimo dia, uma ótima noite de descanso para quem está no Brasil, para quem está na Austrália ou em qualquer outra parte do mundo. Nós estamos aqui para alegrar, dar uma luz de entendimento no nosso podcast Pode Pensar, e a gente quer incluir para você a nossa experiência. Tá? Que Deus possa abençoar você, possa abençoar o nosso grupo, que surgiu pela vontade de Deus, né? E estamos aqui juntos para contribuir para o seu conhecimento e também para o nosso aqui. É isso. Isso aí. Valeu. Posso ler? Pode ler, irmão. Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo.
É isso aí. Amém. Realmente, essa leitura foi No ponto. no ponto, como os Transformers. Eu acho que nós nunca vai esquecer. Não, só pra vocês entenderem, toda vez que nós assistimos esse corte, nós começamos a cair de dar risada. Porque, nossa, é muito bizarro. Não, nós Cara, tá você aqui não conversando, normal. Aí ele começa a rir do nada. Não, Nossa, você eu não- lembrei do corte lá. Não, vocês não têm noção o quanto eu já ri do primeiro vídeo que a gente postou. Postei no meu Instagram, postei. E já teve pessoas que comentou a respeito, porque foi muito engraçado. O cara sai dentro do vídeo perguntando qual seria o nome dele, velho. Ele vai cair na risada. Só a vítima aqui, ó. Não, eu já tô sentindo mal pelo Ricardo. É bullying já é bullying. É, irmão. Não é Tá no pessoal. processo aí, ó. Não é pessoal. Não, Foi muito engraçado. não foi engraçado. Então, É, eu queria comentar algo. Brincadeiras à parte, Bíblia na real para todos. A gente tirou um tema aqui que a gente falou antes sobre ele, né? É um tema importante e muito importante para mim, porque eu faço parte desse corpo, vocês fazem parte, todos fazem parte, e a gente deve sim comentar a respeito da igreja à luz do mundo, né? E vamos lá introduzir ao povo, né, Rodela. Moço, né? Eu vou falar que é um papo agora sério. Tá bom. Eu falo sério, mal. o cara. Eu tô tentando levar a sério, o cara fala Ele umas tá- o coisas Rod tá dessas. assim, ô. muito sério, Tava muito ouvindo. sério ele. Ah, o cara... Ai, Desde o ai. primeiro episódio, aí ele falou assim, não, meu nome é Rod, me chamam de Rod. E eu pensei, né, Rodela. Rod. Não pode deixar os apelidos pra o Maninho escolher, não, porque ele escolhe cada um. não, deixa não, vamos pra Bíblia, vai. Perdão, é só brincadeira, gente, eu gosto muito deles, são as pessoas que acrescentam na minha vida, porque eles vieram desde jovens, muito jovens, não jovens, crianças, e a gente está junto. Eu sou o mais velho de nós todos aqui, mas a gente tem sempre aprendido um com o outro. Embora eu discorde um pouquinho do Rodrigo. Não, você vê que ele citou só eu, né? O Ricardo eu concordo com tudo. Olha, o Ricardo é meu meninão. Ai, discipulado aí. É gente boa. Concordo com boa. isso, Ricardo? Ó, gente boa não. Aí, ó. Ele não concorda, não? Então, vamos viu? lá. Não é só eu. Pode prosseguir. Então, luz do mundo, né? Eu pensando sobre isso, refletindo, né? Que assim, claro, nós fala sobre um tema e nós reflete sobre o tema, nós vê o que nós podemos trazer do que nós aprendeu dos nossos estudos e do nosso caminhar, né, com Deus. E assim, eu acho que uma das partes que me deixou mais, assim, que deu uma profundidade na palavra foi a Gênesis, né? Quando Deus criou. E ele fala, haja luz, né? Foi a primeira criação em si que Deus deu, né? O primeiro mandamento que Deus deu. Haja luz, e teve luz. E teve luz dentro das trevas. E a luz prevaleceu, né? E eu acho isso lindo, né? Demonstra como que a raiz, a luz, é Deus. Ele que trouxe a luz. E eu acho que Jesus foi uma adaptação disso, de Gênesis. Porque tava trevas, né? Em Jerusalém, em Israel. Havia trevas naquele lugar e Jesus veio. A luz do mundo. Ele veio. E ele veio e ele transformou pessoas em luz também, né? Para você ver isso, né,
como que os dois se encaixam, né? Então eu acho muito legal essa passagem. Eu gosto como Deus trabalha. Ele usa coisas naturais para explicar espirituais, É. né? Coisas que qualquer pessoa, qualquer cultura, qualquer lugar do mundo pode falar, nossa, pior. Não, verdade. Realmente, o sol, todo mundo conhece o sol, todo mundo conhece as árvores. Ele usa essas coisas que todo mundo pode reconhecer, atos naturais, para, né, explicar coisas que é além dos nossos olhos, né? Então eu acho isso muito interessante. O que você acha, Ricardo? Pois é, quando a gente olha falando de luz, né? Aí a gente já pensa em Jesus, né? Sim, Mas ele fala, agora vocês são a luz desse mundo. sim, E naquele tempo, né, Jesus chegou para clarear o mundo. E a Bíblia também fala que o povo adoraram mais as trevas ainda. sim, E o cenário que a gente se encontra hoje não é muito diferente. Então, as luzes, né? Cadê as luzes desse mundo? Qual Cristo falou, não, vós sois a luz do mundo. Então, acho que a gente... Eu vou falar algo que eu senti no coração hoje cedo, irmão. Talvez seja um pouco cedo de falar aqui agora, mas podia ser mais decorrente na conversa. Mas hoje em dia a gente procura a luz no irmão, por exemplo. A luz dele, nossa, eu gosto da luz dele. Pô, clareia minha mente. Fala umas coisas que dá, entendo bem e tal. Mas e a luz verdadeira, que é Jesus? E a fonte dessa luz? Por que a gente não vai buscar dessa fonte direto? Por que a gente só quer usufruir da luz de qual Jesus clareia a vida dele? E a gente só quer usufruir dessa luz que Jesus manda na sua vida, entendeu? Então, acho que estamos vivendo num cenário que a gente só quer uma luz terceirizada aí. E a gente não quer buscar na fonte mesmo dessa luz. sim. É uma conversa muito profunda, né? Que a gente tem que falar. Tem que falar, irmãos, porque é a realidade, né? Do que a gente está vivendo. Então, a gente quer mostrar a nossa opinião e fazer você pensar. Se talvez você está buscando dessa luz, dessa fonte, ou somente de segundo ou terceirizando essa luz. A gente pode falar aqui, né? Mostrar a luz de Jesus, mas o que nada te impede de buscar a luz que é dele mesmo, de Jesus. Pode falar, né? Forte, hein? Foi profundo. Não terceirizar a luz, né? A glória de Deus. É profundo. A gente, nesse mundo, a gente tem dois lados. É o que nós estávamos discutindo anteriormente, né? A respeito da luz. Qual lado, como nós falou da política, qual lado a gente está, né? E ou a gente escolhe as trevas, ou já a gente escolhe a luz. E, como se diz, vocês falaram tudo. O Rodrigo tocou no assunto de Gênesis, né? A luz expulsou as trevas, haja luz e houve luz. E o Ricardo falou de como a gente deve não seguir uma glória terceirizada, né? Uma bênção terceirizada. Eu não tenho muito essa visão de buscar em terceiros. Eu sempre analiso a minha posição, o que estou fazendo, o que estou pensando, embora a gente não é correto, né, 100%, mas a gente procura a buscar a glória de Deus em meio às Escrituras. Como foi proposto no texto que a gente tem aqui, vós sois a luz do mundo, né? Em Mateus 5:14. Isso remete à nossa vida, que
a igreja é a luz do mundo. A igreja é o exemplo do mundo. E não tem outro que possa mudar a terra senão a luz do mundo, né? A Bíblia vai dizer também que a terra jazem das trevas, né? Que a terra, o inimigo já habita nela. E Jesus, para fazer a diferença, ele fala que pôs a igreja no meio das trevas. Foi aquilo que você falou. É muito interessante a gente começar a pensar sobre esse assunto, como que a igreja ela deve e tem e pode fazer a diferença no meio das trevas. Sim. Né? E você pensando assim, né, quando tá escuro, você tá andando no escuro, você sabe onde você tá indo? Não. Né? Você se bate nas coisas, você cai, você não sabe onde que as coisas estão, se perde. Mas quando você acende uma luz, você vê tudo claro. Você vê tudo onde que está, você sabe onde você está indo. É necessário, né? Eu lembro, assim, uma história... quando eu visitava minha avó, ela morava num sítio, né? Não tinha... energia faz bastante tempo, né? Agora tem, não, mas né, antigamente não tinha energia, era na... como chama? Lamparina, né? Uhum. E tipo vela. E cara, era uma experiência tão diferente, né? Que você apreciava a luz. Porque você não podia deixar tudo ligado. Tem mosquito, tem uns bichos também, eles vêm tudo. E você apreciava, tipo, a luz, né? Porque, claro, muita criança naquela época tinha medo do escuro, né? Então, por que nós sentimos medo do escuro? É algo interessante, né? Por que nós temos medo do escuro? Porque você não sabe o que tá lá. É muito... É tipo, o medo... né, do que você não consegue ver. Então eu acho que você viver nas trevas é uma vida de medo. É uma vida de... você não sabe o que tá acontecendo. Não tem paz, né? Mas aí quando você liga uma luz, né, você se sente calma, você se sente paz, você sabe que tá tudo bem, né? E eu acho legal como Deus trabalha, porque é muito mais profundo, né? E assim, eu vejo isso com a igreja. Quando o mundo tá nas trevas, quando o mundo tá caindo, eu acho que a igreja é a luz. Ela mostra, olha, Deus quer que nós agimos assim. Ela é a claridade na escuridão. Ela que mostra o caminho certo, né? E não está falando assim, o contexto da passagem era né, os discípulos. Jesus estava falando com os discípulos, falando, vocês são a luz do mundo. Né? Ele está dando uma orientação para eles de como que eles vão ser tratados de agora em diante. Né? Então eu acho isso muito, muito legal. Nossa, e imagina Jesus falando, vocês são a luz. Naquele tempo, acho que não, eles só eram na lamparina, né? Na base da lamparina. Então, a luz que clareia a mente dessas pessoas. É algo muito, muito lindo, né? Que a gente pode desfrutar. Ó, isso que você falou aqui, ó. Diz assim, logo após do versículo 14, do ponto final, vós sois a luz do mundo. Aí diz assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro. Candeia, a candeia aqui, a candeia é uma lamparina. Sim. É isso que você está falando, a candeia é uma lamparina. Ela está ali para alumiar algo que está escuro. E ainda fala, né? E alumia a todos que se encontram na casa. Se encontra na casa, exatamente. A casa é Jesus, né? Então, eu vejo a nossa posição como cristão, porque
a maioria das pessoas acha que um cristão, por exemplo, não pode fazer um podcast. O cristão não pode ser um advogado. Um cristão não pode ser um doutor. O cristão não pode ser um político. O cristão não pode ser isso. O cristão não pode falar daquilo. Não é o que estão falando aí? É que o cristão não pode estar no meio da política. Como assim? Se ele está na terra para poder brilhar. Se ele é a luz do mundo. Como assim que, então, na hora da gente votar, a gente pode? Mas nós não podemos estar lá no meio. Nós devemos deixar o ímpio lá liderando a cabeça do cristão. Sobre a cabeça. Não tem como. Nós devemos ter posição, nós devemos tomar atitude, nós devemos estar em locais. Quer dizer que o cristão só pode trabalhar. Ele não pode ser um gerente. Ele não pode ser dono de uma empresa. Porque para fazer a diferença, você tem que ser a cabeça. O cristão, para ser um líder pastoral, ele tem que ser um pastor. Ou ele tem que ser um evangelista. Ou ele tem que ser um missionário. Então, no mundo secular, também podemos, porque nós respiramos da mesma forma. Nós comemos, nós bebemos, temos que ir no mercado, temos que ir em algum lugar. Então, devemos sim ter posições. Sim. Devemos sim também liderar. A igreja, ela foi criada por Cristo para ser um povo de luz que tenha posição. Não é só ser escravo. Não era só os pobres. A igreja tem que sim. É minha obrigação como servo de Deus. Pode esconder a candeia, não pode ficar escondida. Exato. Senão não alumia. Falou tudo. Aqui no próprio texto fala que ela não é para ser escondida, ela é para ser erguida, posta num local que todo mundo veja. Não, mas também ela fala assim, não dá para esconder. Ela vai ser visível, né? Então, tipo, em qualquer lugar que nós agir com com caminhar com Deus, com nossa fé, as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. E aí esse é o propósito, né? Que as pessoas podem nos ver, né, em qualquer lugar, qualquer área de trabalho e possa glorificar Deus pelas nossas obras, né? Porque nós não fazemos coisas boas para falar, eu sou uma pessoa boa. Eu não sei vocês, eu acho que a bondade, ela tem que ser natural. É uma obrigação do cristão. Não, de humano era uma obrigação. Mas o problema é que o humano não consegue fazer essa obrigação sozinho. Então, é isso. Tipo, não adianta querer uma bondade de alguém que já, por natureza, é mau. Embora que até o mal, a pessoa má, ela vai fazer o bem pro seu filho, por exemplo. Ele tem um filho, ele vai fazer bem pro filho. Ele pode ser mal para todo mundo, mas pro filho dele, ele vai... Pra esposa dele, ele vai querer fazer o bem. Pros dele, ele vai querer fazer o bem. Sim. O mal pros outros, mas o bem pra mim. Sim. Jesus tem uma passagem sobre isso, né? Que ele fala... até vocês que são pessoas más, faz bem pros seus filhos... O Pai Celestial não vai fazer bem pros filhos dele? Tanto mais, né? Então eu acho assim, realmente, né, ser luz é essencial para um cristão. Em qualquer área. Eu acho que eu nasci, cara, pra ser eu sou do dia. Porque, esse microfone aí pode chegar mais pertinho aí? Tá. Às vezes a gente vai descendo. Vai estar esquecendo o microfone. Tá esquecendo, né? Cara, então, eu acho que eu nasci pra ser do dia. Pô, moço, porque desde pequeno, cara, eu não gosto de escuro de jeito nenhum. Tipo, pra dormir só é escuro. Rapaz, eu acordo, cara, eu gosto de abrir a janela, olhar lá fora, eu gosto da luz, cara, eu gosto de ver o dia. Glória a Deus. Mas é muito natural, né? Assim, nós... Assim... Uma pergunta, é engraçado. Vocês acham que somos predestinados a querer a luz, o céu, Jesus, salvação? Predestinado? É. Que você é programado pra ser assim? Isso. Ixi, todo mundo começou a pensar. Porque veja só,
Olha só o que ele falou. Eu, desde pequeno, gosto da luz. Gosto do dia. Eu não acho que a gente é predestinado. Eu, particularmente. Porque é decisão. Tem alguns que já veio... Você vê que tem alguns que nasceu com um projeto de Deus. Aí a gente já fica meio assim, né? Não, eu não acho que ninguém é destinado a nada. Eu acho que nós Só nascemos morrer. de uma família. E essa família nós recebemos influência. Em qualquer família que você nascer, vai ter uma influência, querendo ou não. Tá. Mas a pessoa nasce num berço que o pai é espírita, a mãe é satanista. E lá na frente ela se salva, aquela criança. É salva por Cristo. E aí? Mas como assim? E aí o que? Como, ué, aquela criança ela se converteu. Uhum. A influência dos pais poderia ter levado ela a ser a mesma coisa. Não, mas daí vem o evangelho, né? O evangelho é o que quebra qualquer barreira, entendeu? Sim, mas e aquela que não quer? Então, mas aí é a escolha dela. Pois é, muitas das vezes a pessoa nasce dentro e modifica lá na frente. Sim. Às vezes a pessoa nasce dentro e não modifica lá na frente. Não, mas daí tá, né? Daí tá da ideia, tipo, nós nascemos com uma alma, né? E nós, cada uma pessoa é diferente, né? Assim, eu acho que uma coisa que eu sempre bati a cabeça foi com Judas, né? Judas, ele nasceu, e Jesus tem aquela passagem falando que, né, assim, era melhor que ele não nascesse. Por quê? Ele estava destinado a fazer isso. Mas eu acho que nada que foi feito antes de ele nascer destinou ele aí. Foi as escolhas que ele fez, que Deus já sabia que ele ia fazer, que destinou ele lá. Porque tem duas formas de ver isso. Ou nós pensamos que Deus, ele programa a gente ser de um certo tanto, ou ele sabe o que nós vamos fazer e ele já prepara. Prepara o quê? Qualquer coisa que ele vai fazer. Por exemplo, Deus sabia... Você sabe o que é interessante? Tá. Você vai chegar... Não. Mas, poxa, mas não dá pra poder entender. Porque, veja só. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Faraó. Sim. Deus endurece o coração de Faraó. As primeiras vezes, Faraó endurece o próprio coração. Depois, Deus endurece o coração dele. Sim. Para um projeto. Predestinado ou não? Sim. Porque Deus chega em Moisés e fala, ele vai me negar. Pois é, mas é predestinado ou não? Então, o evento é predestinado. Quando Deus endurece o coração dele. E antes? Como assim antes? Quando o coração de Moisés, de Faraó, não é endurecido por Deus, mas por ele mesmo. Então Deus sabia. Então Então é interessante isso. foi Faraó que decidiu sua própria livre-arbítrio rejeitar Deus. Então é isso que eu fiz esses questionamentos, não pergunta porque que não é para isso, mas é para que nós também e as pessoas decidam se o coração dela está sendo endurecido para servir ao Senhor. Porque se nós somos a igreja, nós decidimos o que vamos fazer. Já que o inimigo, o mal jaz à porta, nós decidimos abrir ou não. É igual né, quando Deus fala pra Caim, né? Ó, o pecado já tá na Jaz à porta. É porta. sua decisão Exatamente. se você quer continuar esse plano na sua cabeça. Já era um plano, né? Na cabeça dele. É. Ou você fala, não, deixa. Eu andei pensando sobre isso, né? Aqui, sobre predestinação, essas coisas. Eu não achei motivo pra ver que uma pessoa é predestinada. Mas eu acho que predestinada é a palavra errada. Predestinação quer dizer que algo
decidido anterior, né, desde o começo. Anteriormente. Sim. Agora, é uma pessoa determinada. Então, eu determinei o que você vai pensar, agir e fazer. Eu acho que isso é diferente que predestinação. Porque a Bíblia fala de predestinação. Deus predestinou as pessoas. Pois é. O ponto que nós chegamos a ser predestinado ou não é porque a pessoa sendo igreja, ela já veio predestinada a servir ao Senhor ou não. Porque sendo a luz do mundo, você tem que tomar uma decisão. A pessoa, para ser luz, ela tem que aceitar Jesus. Para ser igreja, para ser o corpo de Cristo, ela tem que aceitar Jesus anteriormente. Aí é que tá. Porque uns foi criado para a luz e outros para as trevas. A gente tem que entender que se formos criados, somos predestinados ou não? Ao meu ver, não. Nós não fomos predestinados. Eu tava vendo. Eu não li, não. Eu só pensei comigo mesmo. Porque, cara, você vê em testemunho de pessoa que muitas dessas pessoas, Deus lança uma palavra, ou Deus tem um contato com a pessoa, tipo, entre Deus e a pessoa, que a pessoa não esquece. Quando lá na frente, cara, a pessoa não tem como falar assim, olha, lá atrás Deus já me mostrou que ele existia. Então, o fato da pessoa tá lá na frente sendo luz, eu acredito que lá atrás Deus já tinha dado um toque nessa pessoa. Mas a palavra fala que Deus não é que ele escolheu, mas tipo, como é que eu posso falar isso? Eu esqueci o texto que eu li nesse dia. Mas é algo assim que, tipo, ele não te predestinou, mas ele já te mostrou o que você pode ser. Mas você acha que talvez uma pessoa que não chega a ser cristã, mas também recebe uma palavra? Que Deus também conversa com ela? Eu acho que Deus, ele pode falar com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa que ele escolha. A gente vai ver, por exemplo, em Daniel, na Babilônia. Deus fala com o rei da Babilônia. Por escrito, por sonho, né? Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor. Deus fala com eles. E eles não serviam a Deus. Mas era um propósito de Deus para aquela nação. Para que Deus possa falar com uma pessoa ímpio, uma pessoa que não serve ao Senhor, não é impossível. Ele fala com quem ele quiser. Só que basta aquela pessoa querer ouvir a voz de Deus. Então, eu acho que isso que dá a diferença, né? Eu acho que no final das contas, Deus, ele dá oportunidade para todos. Para todos. Uhum. Mas nem todos quer. Exatamente. E é isso que vai, né? Essa visão de Daniel, por exemplo, com o rei, é notável que Deus queria falar com o rei. É notável, mas só que ele não quis dar ouvido. E ainda mais, ele se colocou acima de Deus. Acima de Deus. E Deus, o que ele fez? Humilhou ele. E ele mudou, né? Mas assim, mesmo assim, não... Por um tempo, né? Por um tempo. Quando o rei se transforma em um bicho, por exemplo, custou um tempo. 7 anos. Para ele chegar a ser bicho. Não foi por imediato. Porque na hora ele não ficou se exaltando. Mas passou um ano, mais ou menos, ele se exaltou. Que acho que ele esqueceu do que Deus tinha falado com ele lá atrás. Sim. Que ele olha, veja a Babilônia, eu edifiquei. Vou ver se vocês concordam com esse pensamento meu. Assim, eu vejo muito Deus, né, em Romanos 1, fala muito sobre isso. Que Deus, ele revela as coisas para as pessoas. E o que as pessoas fazem? Ela empurra. Rejeita, né? Rejeitando, né? Eu vou caçar a palavra aqui, mas ela fala outra palavra.
eles rejeitam essa verdade, essa luz, né? Igual nós, na palavra de João... João 1, né? Sim, João que fala 1. que eles preferiam fazer as trevas, né? Então o que Deus revela... No caso, está nas trevas. Gente, perdoa ele, porque é gringo, tá? Então vai perdoando o português dele, porque é gringo. Não, eu tô falando assim mesmo, que eles rejeitaram as trevas, né? Porque sim, estavam nas trevas, mas que eles gostavam mais das trevas que a luz. Então, desse fato que Deus revela a luz para todos, né? Para todo mundo, tem essa diferença de pessoa para pessoa, é que todos nós temos a capacidade de escolher, né? E eu acho que isso que é lindo, que Deus deu a capacidade de escolher, e mesmo sabendo que as pessoas iam rejeitar ele, né? É claro, a consequência da escolha delas é devastadora, mas Deus deu a escolha. Eu acho que para todos, tanto para a igreja como para o que não aceitar Jesus, haverá uma consequência. Sim. É o efeito da ação e reação. Se nós servimos ao Senhor, vai haver uma reação. Se nós não servimos ao Senhor, vai haver uma reação. Esse é o mundo espiritual, né? A lei da gravidade. Jogou para cima, ela vai cair. Então, a igreja vai receber o seu galardão por servir ao Senhor. E o que não servir ao Senhor vai receber também o seu presente especial. Acho que todos têm algo que vai receber aí. Sim. E eu acredito que a pessoa que recebe essa luz, sabe? Sou eu, irmão. É o cara mais importante da parada. Ó, gente, já se acostuma que o maninho é cheio de Pra frente tá pra trás dele. Então, assim, vocês vão ver. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu like aí. Vai seguindo. Manda pros seus amigos o nosso podcast. Nós moramos na Austrália. Somos irmãos na mesma igreja. Vai mandando aí, vai convidando outras pessoas, que o nosso podcast está, bombando. Sim. E queremos, né, falar família, amigos, qualquer um. Se é um cara na rua, você fala, isso aqui é um podcast novo, tamo aqui. Passou manda pra ele. Nós já Mas temos aí bastante visualizações, mas nós precisamos do seu like. Para que o YouTube possa recomendar o nosso podcast para outras pessoas. Também temos agora, o irmão abriu o nosso podcast no Instagram, tá? Como é que é o nome, irmão? Pode pensar. Podcast. Como que é o... Pod 3? Não, pode pensar podcast. Embaixo, né? Ih, nem ele lembra. Não, pode pensar underline. Underline. Que fala underline também, né? Tá. Pode pensar underline podcast. Nem ele sabe, velho. Eu não lembrava dessa barrinha nova. Tá, vou colocar aqui. Mas não tá lá na descrição do vídeo. Se você ir lá, vai estar lá. Pode clicar lá, dar uma olhada na nossa... Mostra pra câmera aí, irmão. Mostra porque o homem tá sabendo, vai. Bom, tem que chegar um pouco perto, né? É um Instagram novo. Isso, aí Mais é perto. só parar a filmagem e ver direitinho. Não, mas tá na Mas descrição vai do na vídeo. descrição, irmão. Isso aí. Pois é. Dá uma olhada lá, nós vamos fazer mais postagem lá, né? Que começou agora. Mas nós postamos Será que com... pode postar uma foto do cenário nosso? Sim, nós vai Seu tirar irmão umas fotos. permitir? Sim, Só dessa não, lógico. parte? Sim. Já tem umas engraçadas lá. Devemos. Mas... O Rodrigo, Ricardo, eu fiz umas anotações pequeninas aqui, que eu acho que é muito importante. A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Ela representa Deus na terra. A igreja, ela tem que chegar a uma estatura
de Cristo para o povo na terra, para o mundo. A igreja ela não foi feita só para fazer festa, né? A igreja não foi feita só para animar, porque hoje muitas pessoas vão para a igreja por quê? Animação. Motivação. Tipo assim, eu vou lá porque é um ponto, né, de encontro. A igreja não foi feita para isso. Hora marcada. Hora marcada, né? A igreja não foi feita para isso. A igreja ela foi criada para adorar a Deus. Sim. Não foi feita porque um pregador importante vai lá. Não. A igreja é um encontro de adoração ao Senhor. Louvor a Deus. O que vocês acham? Eu penso que seja... Eu penso não. Ever, né? É a verdade. Né? A gente tem que tirar esse ponto de vista. E eu penso, né? Porque o que eu acho não importa, o que a Bíblia fala é que mais importa. Tem certos assuntos assim que acho que a Bíblia, tecla já claro, foi batida dentro da Bíblia, né? Então não podemos dar outro pensamento, porque Não, o que a Bíblia já falou, tá falado. Igual você falou, marcar ponto, né? Eu nunca pensei isso, glória a Deus. Mas e você, Rod? Como é que Não, você eu acha isso? realmente é um lugar que nós devemos se reunir para a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus nós se reunir e ser uma igreja junta, unida. E como eu já falei para os irmãos antes, assim, a igreja primitiva, né, de Paulo, a igreja de João, naquele tempo, né, era tudo contra a igreja. Você tinha tudo para não estar junto. Eles matavam as pessoas, eles perseguiam as pessoas para elas não estar juntas, né? Se você fala isso, ainda tem. Não, sim, Ainda tem. sim. Mas naquele tempo era só aquilo, entendeu? A igreja era só aquilo. Agora, hoje em dia, nós temos uma igreja que, tipo... Rodrigo, Ricardo, nós temos igrejas semelhantes àquelas igrejas do passado. Sim, Veja a China. Pra que mais perseguido do que a igreja da China? sim. Afeganistão. Na África. os Na muçulmanos, África, cara. Às vezes eu fico. Deixa eu até tirar aqui, chutar esse negócio aqui. Porque eu fico pensando. Esquentou. Tem igrejas na África que é preciso de pôr os caras armados na porta, ao redor do templo, para proteger o povo adorar a Deus. Porque senão os rebeldes vêm e matam os cristãos. Aí eles têm que pôr... Aí o cara fica falando, arma, não sei o quê. Cara, na África é assim. Para proteger os irmãos a adorar a Deus. Eles põem os outros irmãos que já entendem do assunto de arma, protege a igreja, fica ali qualquer coisa, eles estão prontos. Para os caras não virem matar os irmãos. Sim. Aí nós temos toda a liberdade do mundo, né, para adorar a Deus, dificultamos, queremos coisas que não existem dentro da igreja. Olha, eu recebo vídeos, fotos de irmãos colocando Robocop dentro da igreja, dizendo que está adorando a Deus. Robocop? Como assim? Explica Eles isso. põem um cara vestido de Robocop É nada. pra ficar, tipo, dançando dentro da igreja, festa, boate dentro da igreja. É sério isso? É sério, cara. Nossa, Senhor, mano. nunca vi não. Que lugar louco, bicho. É nada. Cara, nós chegamos num ponto de adoração que as pessoas estão confundindo adoração com emoção. Mas eu acho que isso daí volta muito pro Antigo Testamento, né? Que o quê? O povo dentro do templo tava, né? Eles viviam uma vida totalmente errada e chegava no templo e tentava idolatrar dentro do templo. Mas Eles você traziam as falou coisas de fora. Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo. Aonde? Os israelitas trazia, idolatrava dentro no dos caso templos. de, por exemplo, Israel quando sai do Egito. Eles colocam um bezerro de ouro, querem adorar um bezerro de... Mas você sabe o que eu vejo? Olha só,
Quando os israelitas saem do Egito, que acontece aqueles prodígios todo ali, e não atinge a Israel, alguns dos egípcios vê aquilo tudo e vêm para o lado de Israel. Opa, só eles não é atingido. Os nossos deuses, tudo está sendo atingido. Eles vêm para dentro de Israel. Se protege. Lógico, porque está no meio do povo. Quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, aquele povo que acreditou naquele Deus que protegia Israel, eles acompanham Israel para o deserto. Da onde você acha que surgiu a ideia do bezerro de ouro? Os caras tá infiltrado. E o que está acontecendo hoje na igreja? Quantos anos? 400? Como? 400 anos que eles estavam de escravos, né? 400 anos. Era muito tempo pra infiltrar, né, as ideias. Lógico. Lógico. Ou até mesmo do Irmão, não povo. precisa muito 10 anos Sim. para infiltrar. Gerações, já passou gerações, né? Exato. Você ensina uma pessoa, por exemplo, na infância, ela cresce com aquela ideia. Depois de 7 anos já foi formado. Já Exato. Até 7 anos. Mas pra Exato. você ver como Deus é bom. Sempre tinha umas pessoas ali que carregavam ainda a verdade. no A meio daquele verdade. povo. Exato. Moisés, sua família. Os pais de Moisés, Sim. Olha a importância. os tio. Então, Deus, ele sempre vai guardar a sua palavra no coração de uma pessoa, para ela pregar ou fazer prodígios. Para você ter uma ideia, que quando Israel sai do Egito, Deus precisa de capacitar um homem para mostrar o seu poder. Era Moisés. Você vê que Deus enche Moisés de todos os prodígios de Deus para poder fazer os prodígios e milagres. A rocha, que sai água. Pra ser a luz, né? Pra ser Exato. luz. Para brilhar. Falar aqui, ó. Eu estou no meio de vocês. Ah, amém. Aí Deus levanta Moisés, aí abre o céu. Uma nuvem durante o dia para cobrir do sol. Um fogo durante a noite para cobrir o povo, para aquecer. Aquele fogo movimenta no meio do povo. Quando Deus quer falar com Moisés, Deus abre os céus e fala com ele. Moisés sobe para o Monte Sinai. Deus cobre todo o Monte Sinai com aquela nuvem enegrecida, queimando. Deus faz todo tipo de prodígio. E Deus ainda hoje levanta esse tipo de homem para poder fazer os seus prodígios. Para dizer, eu estou no meio de vocês. Sim. E ele usa dos vasos mais frágeis também. Porque Moisés, assim, Não sabia nem falar. não sabe, gaga, eu acho que ele era gago. Né? Eu acho, a palavra, não, eu acho que nós estudou uma vez, nós falou assim, O que você tá rindo? O Moisés... não, conversou, né, Falou, sobre né? ser gago. Porque a palavra falava lá que ele tinha dificuldade, língua presa. Língua presa. Sim. Essa era a dificuldade dele. A Então, língua presa. Aham. Não sei se muitos teólogos acham que ele era gago, porque ele tinha dificuldade de falar, né? Se ele fosse só ou tipo, como que é aquelas pessoas que se fala com o T puxado, que fala com o S puxado, lispa, né? Ih, não sei. Tem pessoas que têm esse probleminha na língua Sim, mesmo sim. de Meio alterar enroscada a uma língua, né? letra. A língua é meio enroscada. Né? Aham, de alterar uma letra, uma palavra. Mas eu acho que era gago mesmo. Pra você ir na frente do faraó e ser gago é complicado. Com nervosismo. Nossa. Mas só que, veja que Ai, ele era gago, mas ele já morava no palácio, né? Ele Sim. já tinha uma afinidade com o reinado ali. Mas o faraó era diferente, né? Quando ele foi ver o faraó, era outro faraó que já... Ah, sim, sim. Que ele foi pro deserto. Então, mas era o irmão dele, né? Que não era o faraó pai, era o faraó filho. Era o irmão de Moisés. Então, tipo assim, irmão não de sangue, né? Que foram criados juntos. Sim. Né?
Então, mas essa história de ser a luz do mundo nos remete que Deus sempre na história vai levantar um homem para fazer a diferença e mudar a história daquele país, ou daquela nação, ou daquela tribo, ou de algum povo. Deus sempre vai fazer isso. Para que a palavra de Deus se cumpra, porque a palavra de Deus nunca vai se perder. Ela sempre, tudo vai perecer, tudo vai acabar, de menos a palavra do Senhor. Nunca vai passar. Sim. Né? Queria fazer uma pergunta. Já teve algum momento assim que você passou por uma circunstância que alguém, tipo assim, Deus usou alguém pra ser a luz na sua vida, assim? Tipo... Tem. Ricardo, você sabe o que eu acho interessante? É porque nunca, irmão, alguém vai se converter sem ter uma referência. Nunca. Porque ou você vai, por acaso, Deus vai escolher você e mostrar alguém da Bíblia, e você vai admirar aquilo e vai querer ser igual, porque essa pessoa foi real, ela existiu. Ou você vai ver alguém e vai falar, não, olha que impressionante, olha como Deus usa essa pessoa. E aquilo vai corroer o seu coração e você vai falar, meu Deus, eu quero. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Não vai ter... Aí depende de você se você vai querer continuar na história. Continuar fazendo aquilo que aquela pessoa fazia. Depende da própria pessoa, né? Sim. Porque eu acho que a única pessoa que pode parar é você mesmo. Você mesmo pode parar você mesmo. Às vezes você pode ir... Às vezes eu falo muito isso na oração, né? A pessoa pode vir aqui às vezes por mim, mas essa não é a intenção da gente que a pessoa venha. Só que às vezes a pessoa vai vir porque gosta do Rodrigo. A pessoa vai pro grupo de jovens porque gosta dele. Isso é natural, né? É natural a pessoa ir, é natural a pessoa ir para a oração porque gosta de mim, ou ir para o culto porque gosta do pastor. É natural, né? Mas a pessoa tem que entender que o foco ali é quem é luz. Quem é luz é Jesus, como acho que foi você que falou no começo. A luz, o foco é Jesus. Essa é a nossa obrigação. Mas Sim. vai ter uma pessoa que a gente vai se admirar nela. Sim. Sempre Mas... tem muitos exemplos, né? Tem, irmão. Mas às vezes chega a um ponto assim, né, que a gente fala, ó, essa pessoa foi muito boa. Tive Veja vários só. exemplos, mas Veja... agora é Jesus que a pessoa tem que... Então, mas veja só. Você vai se converter. Vamos um exemplo. Você vai se converter. Mas vai chegar um ponto na sua vida que você vai olhar assim. Eu quero mais. Por quê? Por que você quer mais? Porque você viu algo em alguém que fez a diferença na sua vida. Aí você vai falar, não, eu quero mais do que isso. Ou eu quero isso que ele tem. Eu quero na minha vida. Eu quero fazer também. E isso é um ponto físico, porque você chegou àquela conclusão porque você viu que aquilo era muito bom na vida daquela pessoa. Como milagres, cura. Sim. Tipo assim, eu mesmo me espelho muito em Pedro. Porque a Bíblia diz, aonde ele passava a sua sombra, até a sua sombra fazia milagre. Cara, tem noção do que é isso? Aí a gente fala assim, né, no nosso grupo ali, a gente fala assim, quem... E o Pedrão lá? Você é o Pedrão? Cara, Quem é o Pedrão? Porque o Pedro é tipo, é bom e não é bom. Porque ele foi muito erro, mas ele também foi um homem muito usado. Mas quando foi usado, né, foi Deus. Quando não Pois foi é. usado, foi Pedro. Só que a maioria das pessoas que se identifica com Pedro é igual a Pedro. Pode observar. Observa para você ver. A maioria das pessoas que se identifica com João é igual a João. Porque bate o caráter. Então, eu me... O sentimento. Vamos pergunta agora. Quem que vocês acham? Você é Pedro, né? Você identifica com Pedro, Eu você... me identifico com Pedro. Assim, porque, claro, nós temos uma... Dá uma olhada. Olha só. A minha personalidade. Uhum. Não porque eu não sou Pedro.
Mas olha o sistema de Pedro. Não é por... É porque eu me identifico com a ação dele. Sim. Rapaz, acho que se aparecer um bicho ali, ele vai ser o primeiro a levantar pra chegar o chicote, né? Que bicho, mano. Tira a faca pra fora e... Já passa na... Cara, eu sou uma pessoa assim, não... Esse é a minha... Todos vocês já me conhecem. Sim. Você já me conhece há muito tempo, vocês dois. Algum dia eu mudei essa forma de ser? Não. Porque é a minha personalidade. Você só prega, tipo, muita gente, agora eu mudei com essa característica. Cara, não tem como. A sua característica, ela pode ser moldada e não mudada. Sim. Tem gente que é Porque é a cabeça sua quente, personalidade. né? Tipo, por exemplo, tem gente que é mais cabeça quente, tem outros que é paciente. Isso é né? sanguíneo. Sim. Tem pessoas que é sanguínea e outras não. Eu sou sanguíneo. Eu tenho uma reação da ação. É muito igual o Pedro, né? Ele age antes de pensar. Na maioria das vezes. Só que Pedro, você nessa forma, você olhando para esse contexto, vocês estão rindo de algo que é inverdade. Por quê? Eu falo para você. Pedro, ele não agia porque ele não pensava. Ele agia porque ele pensava. Por quê? Porque era uma ação para a reação de Pedro. Ele só agia quando ele era atacado. Aí aquela reação movia. Então ele... Às vezes a pessoa pensa assim, a pessoa agiu sem pensar. Não é verdade. Não, eu acho que ele é uma pessoa muito impulsiva. Impulsiva. Essa é a palavra. Tipo- Mas não porque ele não pensava. Ele só reagia porque ele pensava. Não, mas... O pensamento dele era muito mais rápido. Refletir o pensamento na ação. Exato. Exato. Que doido. Você entendeu? É mas, doido demais. Mas ele... Pelo fato que ele é impulsivo, tem uns problemas, né? Que traz. Também. Né? Mas você vai ver que o apóstolo Pedro, ou o apóstolo Paulo, a ação dele era muito mais retardada. A ação dele com o que acontecia com ele. Sim. Era muito mais retardada. Por quê? Porque ele era um cara muito mais estruturado na palavra, com muito mais tempo, né? Porque eu acredito que ele foi ensinado, né? Porque a Bíblia diz que ele foi ensinado, era um cara estruturado, era um cara que agia no pensamento, né? Calmamente. Disciplinado. E Pedro não. Pedro foi pegado na bruta. Falei assim, eu vou pegar essa pedra Pescador. aí. Pescador, cara acostumado a tomar pancada. Sim. Você entendeu? Lá do meio do mar, às vezes o barco quebrava, ele tinha que consertar ali na hora. Na rede impulsidade ali. Exato. Agora você pensa, você pega um cara igual o Pedro. Pedro devia ter os seus 40? Vamos dizer que ele tava era o mais velho de todos. Pegado ali na bruta. E de repente você quer tratar com aquele cara. Pegado na bruta, cara. Lá do meio do mar. Mas é um cara fiel, né? Assim, no sentido, quando ele é firme, ele é firme. Ele era aquilo ali. Entendeu? Agora você veja a diferença. Um cara estruturado, desde criança, com aquela mentalidade, matava os cristãos, prendia os cristãos, mas por uma ideologia. Pedro não. Ele não foi ensinado, ele era judeu, mas não foi ensinado, tipo, estruturado com aquela ideologia. Ele acreditava que existia um Deus. Ele acreditava no pensamento de alguém que passou para ele. Ele não foi estruturado para aquilo. Aí, de repente, tira ele daquele mundo dele e fala assim, agora você tem que se converter, cara. Tem que tirar esse pensamento seu de pedra arrogante, bruta, e vamos lapidar você. Cara, dói, velho. Mas o lindo disso, o lindo que Jesus faz, ele fala, ó, eu não vou mudar o homem que você é. Eu vou mudar o seu caráter. Entendeu?
Porque ele fala assim, você não será pescador de peixe, mas de homens. Então ele tá falando assim, cara, você só faz o que você é bom de fazer, pescar. Exato. Isso. Entendeu? Ele Mas continuou pesca pescando. homens. Mas pesca homens. Continua. Não deu certo. Hoje não deu certo. Continua amanhã. Não deu muito peixe. Não pegou tenta de hoje, mas vai novo. pegar amanhã. Vai pegar amanhã. Exato. Você sobrevive nisso. Né? Eu acho que é lindo isso que Jesus fez, né? Ele continuou. Aí, fala, Ricardo. Você ia falar? Não, quer comentar mais algo? Eu ia perguntar pra ele quem ele reflete. Depois, então, deixa pra ele. Ah, sim. Não, Responde aí. Não, vai você primeiro. Fala, quem que você acha que você... se você identifica na Bíblia? Com quem que você identifica? Rapaz, eu lembro que antigamente o povo falava que era Jeremias, porque eu chorava demais, não sei o quê. Não, mas... Sério, não, eu chorava demais. Em outras Não palavras, chorão. Era chorão mesmo. Era o chorão? Aí... Mas eu me identifico, assim, com um cara mais calmo. Um cara que talvez não vai entrar numa aventura ali pra ser degolado, esse tipo de coisa. Tipo, o Joãozão, né? Barnabé? Não, o Joãozão. Ele é um Joãozão, moço. Ele quer O ficar... apóstolo do amor. Mas eu falo pra vocês, eu acho que o João foi um homem muito duro. Não, mas o que você acha que ele foi no começo? Você não conheceu ele no começo, né? Eu vi. Porque João... Agora se converteu. João era duro quando ele não tinha se convertido. Sim. Depois... Porque o João foi uma conversão radical. Porque ele foi a pessoa mais dura e se tornou a pessoa que mais amava. Né? Né? O que você é? Sou João. Seguidor de João. Olha pra você ver que nem todas as vezes você segue o mestre que te ensinou. O Rodrigo ou o Ricardo aprendeu comigo, mas ele se identifica com o João e eu me identifico com o Pedro. Não é uma diferença muito grande entre os dois? Vixe. É muito grande. Deus só me usou para ele se converter, só isso. Só isso. Agora eu vou te usar do jeito que eu quero. Sim. Agora Deus vai usar ele do jeito que Deus quer. Um vaso frágil ou um vaso quebrado, ele vai te moldar do jeito que ele quer. Exato. Você jogou assim na roda, assim, tipo assim, você ajudou, né? Vamos falar que você ajudou Deus, né? Eu falar assim, Deus Não, te eu usou não- pra pegar esse vaso aí, pra Deus quebrar. Deus e me você ajudou, né? construir. Deus me ajudou para te ajudar. Então. É. Aí você pegou o vaso, jogou na roda e Deus quebrou. Mói. Mói. Pega firme nisso. Arrebenta Pega firme. esse vaso aí. Eu acho que eu me identifico muito com o Paulo. Paulo. É. Uma pessoa mais Cara, você tem calma. que chegar muito, hein, velho? Identifico, não falei que eu Cara, pareço. você se achegue, viu? Você se achegue. Esse ele identifica. Ele falou que não. Ele falou que... Tá, mas o que você se parece com o Paulo? Hã? O que você se parece? Eu sou uma pessoa calma. E eu sou calmo. Cara, vou falar pra você. Ele é tão calmo aos pés dele. Tá Não, agoniado. ansioso. Mas Paulo era ansioso. Não, mas eu tô falando assim, mas eu entendo o que você tá falando. Tá? Não se sinta mal, não, mas é verdade. Porque eu vejo que você estuda, né? E Paulo era um cara muito estudioso. Só que cabeça dura, Zeloso. excessivo. Antes dele se converter, ele era excessivamente zeloso. Por isso que ele matava os cristãos. Sim. É. Por isso que ele foi um bom cristão também. Hã? Porque ele foi porque é muito zeloso, né? Então, Muito zeloso. qualquer coisa ele... Por isso que, né, claro... tem Entendia muita- mal as escrituras, né? Sim, mas assim, eu acho que isso ajudou ele na forma da santificação. Quando ele pregava seja santos, ele realmente estava tentando viver aquela vida de santidade. Porque Ele ele era era muito santo, né, zeloso, né? Ele era santo. E Ele não tentava, o ele cara era se santo. converteu com Jesus mesmo, velho. Ele era santo. E ele caiu na luz, né? Pela luz ele caiu. Foi a luz que... A luz. Olha. Aê! Nossa, Uma salva de palmas pra ele. Ah, Vou colocar na Não, edição. mas
Foi, Sim, foi um contato direto ali. sim. A luz chegou nele ali. E não teve como ele aguentar, não. E o incrível, né, é que ele ficou cego. Ele viu escuridão por 3 dias. Aquilo. Será que essa escuridão foi pra ele poder pensar em todos os atos É que eu ia na falar escuridão agora. que ele já cometeu? Porque Nossa. provavelmente ele já decorou a maioria da Torá, né? Ele já sabe de cor. Não, já sabia. Então ele refletia nas palavras. Porque cara, imagina nós ali ver uma visão daquela. Eu, Com a fundação que ele tinha, que o Messias ia ser certo, tal. eu entendo essa cegueira dele assim. Tudo que ele tinha já não tinha mais. Porque era preciso cortar o laço. Né? Porque a cegueira dele mostrava que a visão que ele tinha estava errada. Sim. Então, quando as escamas caíssem, era uma nova visão que Deus estava dando para ele. Uma conversão a Cristo e não ao zelo que ele tinha das Escrituras. Porque os mestres da lei tinham a mesma visão. Sim. Só que eles não aceitavam a conversão. Eles não aceitavam Jesus. Você vê que Paulo não viu Jesus até então. Porque pra eles era uma blasfêmia Deus se tornar um homem. Pra Exato. eles aquilo dali era um escândalo. Deus, homem? Não. Mata ele. Isso daí é uma blasfêmia. É blasfêmia. Entendeu? Então, Mas- e Deus nunca falou que não, Deus não pode se tornar. Ele age de forma que ele quiser. E no Antigo Testamento vai passar várias passagens, Deus se movimentando através de uma sarça, né? De anjo. Jacó luta com anjo. Abraão tem um encontro com 3 homens anjos e um deles era Cristo. Né? Você vai passar dentro das escrituras, você vai observar coisas que os antigos sabia que existia, sabia que tinha passado, mas eles não acreditavam em Jesus, homem. Vai entender, cara. Nascido pelo milagre, né, de uma mulher. E eles não acreditavam. E você acredita que hoje a igreja, que é para ser a luz do mundo, também não acredita? Muitos. Não acredita. Sim. Quando o irmão pega o microfone e fala, Jesus vai voltar, o povo, meu Deus. Né? Né? Vou citar esse cara não. Escandaliza, né? Hoje o povo não tem mais essa esperança. Nossa, isso é tema para 2 pod. Vai ficar pros próximos Não, episódios, né? não tô te cortando, não. Eu tô querendo dizer porque isso é tão impressionante aí, cara. As pessoas não querem a volta de Jesus. E eu provo isso pra você. As pessoas estão gostando do mundo que elas estão. É mais saboroso o que nós temos, o momento de vida que nós temos, do que o eterno. Sim. É gostoso você ter dinheiro, é gostoso você ter carro, é gostoso você ir pra praia, é gostoso você fazer uma viagem da hora, mas é ruim ir pra oração, é ruim adorar a Deus, é ruim louvar o Senhor, porque é um momento fechado, eu não compartilho desse momento, que o ego do homem é o agora, o momento que nós estamos vivendo. As pessoas não querem adorar a Deus. Deixar uma vida para jejuar, para estudar, para ler as escrituras, para um momento de oração com Deus, é muito difícil. E eu acho que eu já conversei com vocês antes, né, sobre tipo João, quando ele estava escrevendo, né, Apocalipse. Ele estava em um momento de né, tipo depressão. Ele viu todo mundo morrer. Ele era o único vivo, né, assim, do grupo dele que sobreviveu. E ele vendo os seus irmãos, suas irmãs sendo perseguidos, ele preso. Então, tipo,
ele viu tudo isso, mas ainda teve esperança, falou assim, e Deus mostrou pra ele, olha, vai vir muita coisa ainda, né? Mas a justiça vai vir também, porque Apocalipse é sobre isso, a justiça de Deus nessa terra, né? E que sim, os justos herdarão o que ele quis que eles herdarão, e os que ficou, né, vão herdar também o que eles merecem, né? Então, eu acho que a igreja tem que chegar à estatura perfeita de Cristo. Porque a igreja é a diferença na terra. Ela é a luz do mundo. Então a igreja precisa sim chegar à estatura de Cristo. Se a gente olhar, vamos dar uma analisada rápida em relação da igreja. O que vocês acham? Vocês acham que a igreja brilha como Jesus brilhou? Faz o que Jesus fez? Olhando numa visão rápida, a igreja está na estatura de Cristo? De glória, de poder, de unção, de majestade. Eu acho, assim, que lugares como a China, por exemplo, a igreja ilumina muito mais que em um lugar que... Efésios 4:13. Olha, dá uma olhada para você ver. Isso, e continua aí que você falou da China, irmão. Então, eu acho que, né, a China, lá, os cristãos lá brilham muito mais. Brilha. Sim, o conflito que traz lá traz uma esperança e um amor por Cristo bem maior que nós que estamos, às vezes, no conforto, na paz, né? Nós podemos pregar o evangelho. E nós não temos o sofrimento que eles têm. Eles não têm a vergonha que eles têm de estar lá naquele país. Do evangelho, né? Do evangelho. E por isso que eles brilham muito mais. Porque, assim, nós não vê aqui, né? Mas eu tenho certeza que lá as pessoas sabem. Não, a gente vê. Onde procurar. A luz, eles sabem onde procurar a luz. Ela brilha. Assim, a gente vê. Só que não é tão intenso como nesse país ou em outros países que são perseguidos. Sim. Não é tão intenso. Por exemplo, às vezes acontece um milagre aqui, né? Uma cura ali, uma profecia que realmente acontece uns meses depois, mas não é tão intenso como lá, né? Porque às vezes pra cá, tipo assim, 1 ou 2 ainda tá lutando ali, mas pra lá é pastor, é os irmãos tudo escondido dentro de cavernas, dentro de locais no meio do mato, orando ali para Deus guardar eles, para Deus fazer uma cura, escondendo, para que Deus esconde eles da visão do governo. Cara, ali eles estão, ó, uma fé genuína, né? Uma fé genuína. Olha só para você ver que diz em Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sim. O restante do contexto aqui tá... Lê aí, irmão. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Por quê? Porque são fracos. Porque se nós chegarmos à estatura de Cristo, nós não somos guiados pelas fábulas dos outros. Sim. E só para complementar... Sim, irmão. Pode falar. Não? O que você mais vê é cristão sendo guiado por uma palavra bonita, por uma formação de frases que aglomera no conhecimento. Aí a pessoa, nossa, aí a pessoa começa a postar, porque hoje vamos falar de internet, né?
Começa a postar porque elas gostam daquilo que foi falado, mas não do que edifica elas. Sim. A palavra de Deus... Você quer saber de uma coisa? Vamos lá. Veja quantas pessoas vão postar os nossos vídeos. E veja quantas pessoas postam vídeos de outras pessoas que não servem ao Senhor. Só isso. Daí você me fala. Sim. E tem muita coisa que eu falo assim... Boas palavras, mas não é Bíblia. Não edificam, né? Se eu ver um pregador com a Bíblia fechada, Matou. não é pregador. Já matou. Não é pregador. Eu vejo muito pregador que abre a Bíblia, lê uma frase, coloca a Bíblia de lado, fecha ela E porrete. Motivação. Você é o servo de Deus. A chave. Chave. E o que Deus está falando? Vocês precisam de mim. Vocês precisam, que se vocês sozinhos, perdição. Mas eu queria só adicionar também uma passagem aqui, em Romanos 8. Romanos 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e os que justificou, esses também glorificou. Então ele chamou nós para ser conforme à imagem de Cristo, né? Esse é o propósito de Deus, nos tornarmos como mini-cristos no mundo inteiro, e isso que é luz, né? E eu acho que deu certo, né? Nós conversamos em cada momento, mas nós sempre, né, vimos que tudo é conectado com a luz, que era Jesus, né? Em qualquer parte que nós tentar fazer na nossa vida, nós temos que refletir essa luz, né? Em qualquer serviço, em qualquer lugar, na escola, no trabalho, temos que refletir essa luz, né? Para que outras pessoas também possam se refletir essa luz, né? E eu acho que, né, isso edificou muito as vidas dos cristãos, que percebe que ser luz significa que as trevas vão estar contra ti, né? Porque uma coisa é você ser uma luz de teto, que não é verdadeira, que ilumina, mas Pode não ser apagada, né? pode ser apagada, e que ser uma luz do sol, que continua brilhando. Brilha dia e noite. Né, a energia essencial que nós necessitamos para tudo. Então eu acho que isso é a diferença de luz verdadeira, né? Essa visão que você deu do sol, por exemplo, nós devemos brilhar como o sol, porque o rosto do Senhor brilha como o sol, do meio-dia. O sol nunca se apaga. Sim. É noite, mas ele não se apaga. Ele sempre está brilhando. Em algum lugar. Mas ele está brilhando. Ele não se apaga. Então, se hoje é dia para nós no Brasil, é noite. Mas o sol continua brilhando. Sim. Para nós, a igreja tem que ser como o sol, que brilha dia e noite. E a igreja só deixa essa sombra porque ela está aqui na terra. Porque aqui na terra há as trevas, né? Mas a Bíblia fala que no céu nem sombra vai existir. Porque nem sombra. A luz de Cristo, ela é tão... tão resplandecente, né? Resplandece tanto que nem a sombra vai existir. Gente, deixa o seu like aí, hein? Envia o vídeo para os seus amigos, pro seu irmão, para alguém. Ajuda a gente aí para que o algoritmo possa reconhecer. Quando você dá o like aí e enviar, reconhece que o conteúdo é bom e o próprio YouTube vai passando para outras pessoas. Deixa o seu like aí. E eu acho que uma passagem, assim, para nós já começar a concluir, né? Que eu acho que ela
transfere a mensagem que nós queremos falar, né? É de Apocalipse. Quando a cidade santa chega e ela é ali que todo mundo vai estar, né? Na presença de Deus. E lá o que diz? Vai ter sol, né? Vai ter luz dia e noite. Não irá ter mais noite assim como nós vê, escuro. Vai ter só luz. Isso que demonstra que a luz vai ganhar. Que as trevas não vai prevalecer. E que é só por enquanto, né? Mas vai ter luz. Vai ter luz, lógico. A gente temos que continuar brilhando. Nós temos que continuar brilhando porque nós somos a igreja e devemos estar à estatura de Cristo. Não é menos, porque nesse texto que a gente leu em Efésios 4:13, que não é para ser, a igreja não é para ser menos, inferior a Cristo. Porque se nós somos do corpo, o corpo brilha como a cabeça brilha. Então todo o corpo é iluminado. Então devemos estar à estatura de Cristo, não a menos do que Ele. Sim. É muito forte isso, gente. A gente tem que analisar isso. É um pouco também do que eu falei no sábado, porque chega numa estagnação. É? Que a gente não quer prosseguir naquilo. Isso no outro podcast, né? Sim, no outro podcast você falou. Ah, na igreja? Na Sim. igreja. Não, no episódio também você falou sobre isso. No episódio isso. eu falei. Né? Então, a igreja não pode estagnar. Ela não pode ser cauterizada. Ela tem que crescer. Porque a gente ouve demais isso, né? Que a gente é um coitado. Nós não somos mais isso. Estamos em Cristo. Estamos em Cristo e devemos estar à altura de Cristo. Porque eu me pergunto, a igreja faz parte de um reinado, não é verdade? Estamos num reinado, que é o reinado de Cristo. Deus é o rei. Jesus agora é o rei dos reis. O que nós somos? Também compartilhamos isso. Compartilhamos da mesma estatura, porque fazemos parte de um reinado, que é o reinado de Cristo. Então, como podemos ser inferior? Só que nós queremos só servir o Senhor em casa. Nós não queremos o poder do Senhor. Nós não queremos a glória do Senhor. Nós não queremos estar à estatura de Cristo. Sim. Só que existe condições para nós chegarmos a isso. Não adianta queremos saltar de uma hora para outra para estar no Santo dos Santos. Não tem como. Né? Devemos entender que fomos salvos, de salvos aprender, de aprender a usar aquilo que aprendemos, né? E daí então começarmos a nos aproximar da glória do Senhor. Que não é fácil, eu sei que não é fácil, porque me custou 10 anos para me chegar à estatura, mais ou menos, ainda eu preciso de lutar para chegar numa estatura boa de Cristo. E muitos que atingem status altos, rápido, cai. Eles talvez não passou pelo processo de aprendizagem, a pessoa fica mais frágil para poder cair. Exato. Uhum. Só que não evita de cair. Todos nós estamos suscetíveis ao cair. Sim. Só que a pessoa que pula estágios, ele não passa por um estágio, ele vai cair. Ele vai cair. E o tombo é feio. Porque ele não está pronto para aquela queda. É igual você pega uma pessoa que a vida inteira, 40 anos, ela viveu na pobreza. E de repente você pega 1 milhão e põe na mão dela. O que ela vai fazer? Vaporiza o dinheiro? Vai evaporar. Porque ele vai querer ter tudo aquilo que ele não tinha. Eu vou beber coca porque eu não bebia quando eu era pequeno. Eu vou comprar o melhor sapato porque eu não tinha. E eu vou dar para meus amigos também. Ele começa a distribuir.
uma coisa que ele não tinha. E ele ainda não tem, porque ele não sabe usar. Então, todos devemos passar pelas etapas. Não adianta pular etapas. Ah, eu quero ser pastor? Então você precisa de passar pelas etapas. Aprender, olhar um que está na frente e acompanhá-lo. Igual eu costumava falar muito quando a gente estava junto. Quando a gente estava na igreja ali, né? Em Tumba. Se você chegou à estatura de diácono, você então começa a ensinar outro para ser diácono. Não queira ensinar um a ser presbítero que você não sabe o que é. Você não sabe o que é ser um evangelista. Como é que você vai ensinar? Você não chegou àquela estatura. Você não sabe o que é ser pastor para você ensinar alguém a ser pastor. Então você precisa, você está na posição, você estuda. Alguém vai te ensinar. Você estuda. Daí você estudou, você começa a exercer. Daí você exerceu, você começa a estruturar outra pessoa a estar naquela posição. Para quando você foi escolhido a ser um presbítero, você já edificou-se e edificou outra pessoa para estar na sua posição. Daí então você vai ser bem-sucedido. Não adianta querer pular etapas que você vai se machucar. Sim. Isso é certeza. Gente, que tema, hein? Luz Forte. do mundo. Forte. Eu acho que é muito bom para quem tá ouvindo. Se você acha, cara, eu gostei dessa luz, segue a luz, segue quem que é a fonte dessa luz? Jesus. Segue ela, porque vocês também se tornarão luz e também vão refletir essa luz. E às vezes tem trevas dentro da igreja, né, em si, né, mundial. A igreja mundial tem trevas dentro dela, mas ainda existe cristãos que refletem a luz de Cristo, né, em qualquer lugar. Como, né, nós falamos de Moisés. O remanescente, né, irmão? Ainda sim, vai existir. Igual nós falamos de Moisés. Mas, galera, valeu por sua atenção, por estar aqui conosco. Do horário? E eu espero que vocês podem tirar algo da nossa conversa. Eu acho que foi muito edificante. Eu acho que, né, é uma palavra linda, luz do mundo. E eu acho que Jesus quer que nós se tornando essa luz cada dia mais, né? Então, obrigado pela... Falou, gringo! Vocês que tem algo aí pra acrescentar? Posso falar? Pode falar. Pra finalizar já, né? Sim. Eu quero muito que vocês continuem pensando com a gente sobre cada episódio que a gente tem postado aí. E esperamos que você curta, que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar. Aquela pessoa que também que você acha que não vai gostar, falou, esse cara aqui tem um pensamento, talvez você se inclua nisso. Sim. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Gente, quero agradecer os meus irmãos, meus companheiros de conversação aqui. E você também. Se você chegar ao final desse podcast, do vídeo, dê o seu like, se gostou, se não gostou, tem um like de gostar e não gostar, mas eu te agradeço especialmente por você estar nos acompanhando, por você dividir também a sua opinião com a gente aí nos comentários. Que Deus abençoe você e guarde a sua família, no nome de Jesus. Amém. A gente vai ter outros temas também, né? Sim. A gente já está preparando, tá? É só o início nosso aqui, nós estamos preparando outros temas. Os convidados estão tá chegando também. Não é só tema da Bíblia, do mundo inteiro. Vamos que vamos. Tem muita coisa aí preparada, beleza? Tem muita coisa em mente. Sim. E já vem outro logo em seguida. Pai do Senhor, fica com Deus. Fiquem todos. É nóis. Pai do Senhor.